Olá, tudo bem? Como é que você está? Vamos para mais um bate-papo na nossa série de mensagens Prisioneiros do Passado. E aí estava lá Josué diante de uma grande tarefa, difícil tarefa, de liderar o povo de Deus numa nova etapa da vida, do capítulo, daquela comunidade, daquele grupo imenso de gente que havia saído do cativeiro egípcio, de um regime de trabalho opressor, de chicotadas, de dor, de sofrimento, de trabalho de sol a sol. E aí, diante disso, Deus tinha uma palavra muito especial para o seu povo e essa palavra era esta aqui, através de Moisés. Deuteronômio 31, 7, 8 diz assim: Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, ou seja, o povo que havia sofrido com o cativeiro egípcio e seu futuro líder, Josué, que viria substituir Moisés. Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Por que a escolha de palavras como essas? Basta você saber que durante alguns séculos, esse mesmo povo estava se sentindo esquecido no Egito. De queridinhos do faraó, eles passaram a ser tratados como escravos. Até que houve um momento desse povo que o seu clamor foi tão alto, o seu clamor foi tão cheio de dor, que alcançou os céus. E Deus determinou que naquele momento havia se findado o cativeiro egípcio do povo hebreu. Então começou um plano através de Moisés para libertar esse povo. Agora, algo que vai acompanhar esse povo, o povo hebreu, o povo de Israel, era a sensação de que a história vivida de sofrimento, de dor, de aflição, de angústia do Egito seria vivenciada novamente no deserto e, pior ainda, podia ser vivenciada na Terra Prometida. A sensação de abandono, a sensação de estarem perdidos, a sensação de estarem reféns. Agora, havia uma diferença. Existia a possibilidade da aflição, do sofrimento, da dor desconhecidos, adiante, no futuro. E o sofrimento, a dor, a aflição que eu já conheço. Um dos prisioneiros, dos tipos de prisioneiros do passado, são aqueles que estão encarcerados numa espécie de looping do passado. A dúvida é, e se o futuro me reservar sofrimentos novamente? E se o futuro me reservar incertezas e aflições novamente? Porque a vida é isso, não é? É sofrer sem parar, é viver dores sem parar. Só que agora, no passado, eu pelo menos conheço aquilo que me atinge, conheço aquilo que me fere, conheço aquilo que me assalta, eu conheço a dor. São dores conhecidas, familiares, já estou acostumado, já sei como é que é. Isso tanto é verdade que quando o povo de Deus está no meio do deserto e eles sentem vontade de comer carne, eles clamam a Moisés violentamente, passam a intimidar Moisés exigindo comida. Acaso Moisés havia levado eles para o deserto para morrerem de fome? Eles começavam a suspirar por causa da carne que eles comiam no Egito, por causa das cebolas que eles provavam no Egito. Por que alguém teria saudades do cárcere do passado? Porque estavam com medo dos desafios do futuro. Ora, e se acontecer de novo? Ora, e se houver sofrimento de novo? É melhor ficar aqui, com aquilo que a gente já conhece. Não faça isso.
A palavra de Deus para Josué através de Moisés é a palavra de Deus para você agora nesse momento. Não. Você não deve ansiar no máximo por um looping contínuo do mesmo sofrimento. O que você deve entender é Deus tem promessas para a sua vida. Promessas não de te fazer mal, promessas de te fazer bem, promessas de alegria, promessas de prosperidade, promessas de bem-estar para você. Por favor, você precisa olhar para o seu cárcere do passado neste momento com grande desconfiança. Você precisa crer que esse Deus de amor, esse Deus de cuidado, esse Deus de proteção, esse Deus de amparo, esse Deus de suporte, esse Deus de força está ao seu lado. O mundo é difícil, o mundo é mau, o mundo tem problemas. E sim, as incertezas do sofrimento que você pode vir a sofrer, de fato acontecem. Mas se você não percebeu, essa palavra coloca o Senhor exatamente no seu futuro. Quando você olhar adiante, você não vai simplesmente pensar, e se eu sofrer? E se a aflição estiver me aguardando na próxima curva? E se o choro estiver me aguardando, preparando uma cilada, preparando uma armadilha para mim? Então você vai se lembrar, não, na próxima curva tem o choro, mas tem Deus. Deus e o seu lenço para enxugar as minhas lágrimas. Deus e o seu colo para me amparar. Sim, a necessidade vai me assaltar no quilômetro seguinte da minha caminhada, mas ali estará Deus também, como um posto avançado com o combustível que eu preciso para seguir adiante. Deus não havia prometido a Josué, nem havia prometido ao povo de Deus a ausência de lutas. Na verdade, foi uma das épocas que o povo de Deus mais lutou, a época em que ocuparam a terra prometida, batalha após batalha. E algumas dessas produziram feridas, produziram traumas, produziram danos no povo de Israel tremendos. Mas também produziu realização, também produziu exultação, também produziu sensação de conquista e realização. Olha, você não pode ficar aí trancado no passado, com as dores que você já conhece. Você precisa se libertar delas, focar no Deus que te ampara, focar no Deus que cuida de você. Você precisa disso. Não ganha nada. Aquele que fica trancafiado no passado com as coisas que já aconteceram é alguém sempre muito triste, fatalista e que é um profeta às avessas. Sabe aquela pessoa que fica falando ao redor? Não sei por que você está rindo, não sei por que você está festando, não sei por que você está celebrando daí. Tudo vai acabar, tudo é sofrimento, você devia estar aqui comigo. Pelo menos aqui a gente sabe a comida que come. A comida da prisão é a mesma, mas é conhecida. É sem graça, mas é conhecida. É tóxica, mas eu sei o que vai ser servido para mim. Não, você não foi feito para essa prisão. Deixa Deus te libertar. Deixa Deus usar a sua chave de segurança e proteção para te libertar dessa prisão. Avance para o futuro, avance passo a passo, mas enxergando Deus como a sua referência. Ele te aguarda do lado de lá da cela. E Ele já abriu ela. Já percebeu? Já está aberta. Você acha que você está preso, mas a prisão já está aberta. Siga a voz de Deus. Deixe-se amparar. Deixe-se orientar em nome de Jesus. Grande abraço para você. Sinta-se abraçado mesmo. Estou falando grande abraço, sinta-se abraçado. Mas assim como você está desse lado da câmera e digamos que precisaria se aproximar de mim, sentar aqui no banco para receber um abraço, enxergue isso como um convite de Deus. Saia de onde você está.
abra os braços, que Deus te aguarda com um abraço no final dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.